Na hora mais escura da história, Jesus não soltou a mão de Deus. E você está segurando o que deveria estar nas mãos do Pai? Quaresma, dia 45, fica comigo. No devocional de hoje, de número 96, seguimos com o tema Quando tudo escurece, o caminho se abre. E o trecho bíblico que nos guia é de Lucas, capítulo 23, versículos 44 a 49. Mais ou menos ao meio-dia, o sol parou de brilhar e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. E a cortina do templo se rasgou pelo meio. Aí Jesus gritou bem alto: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Depois de dizer isso, ele morreu. Quando o oficial do exército romano viu o que havia acontecido, deu glória a Deus, dizendo: De fato, este homem era inocente. Todos os que estavam reunidos ali para assistir àquele espetáculo viram o que havia acontecido e voltaram para casa, batendo no peito em sinal de tristeza. Todos os amigos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido da Galileia ficaram de longe, olhando tudo aquilo. Prazer, eu sou Raquel Campos, coach e uma cristã que busca crescimento diário. Te convido a seguir comigo nessa dose de inspiração e fé no nosso devocional Caminho de Lapidação. Esse é um dos momentos mais densos de toda a narrativa da paixão. Não é só sobre a morte de Jesus, é um instante em que a criação inteira parece reagir. O sol escurece, a terra entra em sombras, a cortina do templo se rasga. O centurião reconhece a inocência, a multidão volta abatida. Os que amavam Jesus ficam olhando de longe, sem conseguir mudar nada. Tudo aquilo comunica peso. A cortina do templo separava o espaço mais santo do resto. Quando ela se rasga, Lucas está mostrando que algo decisivo aconteceu. Pela entrega de Jesus, a barreira foi rompida. O que antes era distância agora começa a se abrir em acesso. Na Quaresma, esse texto nos lembra o centro da cruz sem enfeite. Aqui não há discurso bonito, há dor, silêncio, perda e entrega, mas justamente ali, onde tudo parece fim, Deus está abrindo um caminho. O que mais me toca nesse texto é que Jesus morre confiando. Ele não entrega o espírito ao caos, não entrega ao medo, não entrega a violência dos homens. Ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Isso é profundamente comovente porque Jesus atravessa a dor extrema sem sair da relação com o Pai. Mesmo na escuridão, ele ainda se entrega em confiança. E então vem o rasgar da cortina. Isso significa que a cruz não foi apenas sofrimento, foi também abertura. O corpo de Cristo é entregue e o acesso a Deus é escancarado. O que o pecado separava, o amor de Cristo começa a reconciliar. Na hora mais escura, Jesus não perdeu o Pai de vista e, ao se entregar, abriu o caminho para nós. Esse texto fala muito com quem está vivendo fase em que alguma coisa escureceu por dentro. Isso aparece na família, quando há dor, luto, tensão ou desgaste e você já não sabe como sustentar o coração. No casamento, quando a distância emocional cresce, a sensação é de que algo precioso está se rompendo. No trabalho, quando a pressão, o medo ou a exaustão deixa tudo mais pesado do que você consegue explicar. Na vida emocional e espiritual, quando você continua presente por fora, mas por dentro está atravessando uma espécie de sexta-feira silenciosa. Nesse texto, mostra que nem toda escuridão significa abandono. Às vezes, justamente no lugar onde você só enxerga perda, Deus está fazendo uma obra profunda que você ainda não consegue nomear. Na Quaresma, a pergunta fica muito íntima. O que em mim hoje precisa parar de resistir e voltar a ser entregue nas mãos do Pai? Com esse trecho bíblico, hoje eu decidi fazer uma ponte com a lei da polaridade, porque ela nos lembra que extremos aparentes podem coexistir dentro da mesma realidade. E a cruz é o maior exemplo disso. Parece derrota, mas é vitória. Parece fim, mas é abertura. Parece abandono, mas é entrega confiada. Parece escuridão total, mas é o lugar onde o acesso a Deus se abre. Lucas mostra isso com muita força.
há trevas sobre a terra, mas há também a cortina se rasgando, a morte, mas há revelação, a tristeza coletiva, mas há um centurião começando a enxergar a verdade. Para a vida real, essa ponte ajuda muito, porque existem momentos em que sua dor e a ação de Deus estão acontecendo no mesmo lugar e ao mesmo tempo. Você sente o peso, mas isso não significa que Deus parou de agir. Na cruz, o que parecia o oposto da esperança tornou-se o próprio caminho de redenção. Deixa eu te pedir uma coisa. Pensa naquela pessoa que você conhece e que você sabe que está carregando sozinha um peso muito pesado. Está tentando ser forte, mas por dentro está quebrada. Está presente, mas ausente. Ela precisa ouvir que não é necessário mais carregar sozinha, que existe um pai que quer receber o que ela está segurando. Então pausa um pouco e manda esse devocional para ela agora. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de alguém que nos convide a soltar. Pensa aí com sinceridade. Em qual área da sua vida tudo parece ter escurecido um pouco por dentro? É na família? Você está tentando continuar firme, mas há um cansaço emocional que ninguém vê direito? No casamento, existe amor, mas também existe uma dor silenciosa, uma distância, um desgaste que tem pesado no coração. No trabalho, você continua funcionando, mas já sente que a pressão tem afetado sua paz, sua clareza e até sua esperança. O que hoje você mais precisa é parar de controlar e soltar a entrega nas mãos do Pai. Uma preocupação com filhos, casa ou família que está ocupando a sua mente o tempo todo? Um sofrimento no casamento que você tenta resolver sozinha, que você tenta resolver sozinho, mas que já virou peso demais? Um medo ligado ao trabalho, futuro ou finanças que tem deixado o seu coração constantemente em alerta? Onde você mais precisa crer que a escuridão não é o fim da história? Numa relação que ainda parece ferida? Numa fase emocional que você não consegue explicar bem? Num processo em que você ainda não vê resposta, mas já precisa escolher a confiança? E a frase de métrica simples de progresso real que você vai usar hoje à noite ao se deitar é essa: hoje eu lutei sozinha, hoje eu lutei sozinho contra a escuridão ou entreguei meu coração nas mãos do Pai. E o nosso exercício de hoje recebeu o nome Nas Tuas Mãos. São 7 minutos para você parar de segurar sozinha, parar de segurar sozinho o que já está pesando demais. Então vá para um lugar silencioso, leve o seu caderno de evolução e uma caneta, faça de 6 a 7 respirações lentas e profundas. E quando sentir que desacelerou, siga esse caminho. Primeiro, dê nome ao que escureceu. Então escreva e complete. Hoje a área da minha vida que mais precisa ser colocada diante de Deus é preciso ser honesta, é preciso ser honesto. Pode ser na sua casa, no seu casamento, na saúde emocional, no trabalho, uma preocupação que não sai da sua mente. Segundo, transforme o peso em entrega. Então agora você vai escrever assim: Pai, hoje eu coloco nas tuas mãos. Escreve sem filtro. Coloca a verdade. Pai, hoje eu coloco nas tuas mãos um medo. Pai, hoje eu coloco nas tuas mãos uma tristeza, uma decepção. Pai, hoje eu coloco nas tuas mãos uma pessoa que você ama, uma situação que você já não consegue carregar do mesmo jeito. E por último, escolha um gesto simples de redenção para hoje. Dessa vez você vai escrever, mas vai colocar em ação, porque nenhuma boa reflexão vale nada se não houver ação. Então escreva, complete e se mova. Antes de terminar o dia, eu vou. Antes de terminar o dia, eu vou fazer uma oração mais honesta sobre o que realmente está doendo. Antes de terminar o dia, eu vou parar de alimentar mentalmente um medo e entregá-lo a Deus. Hoje, antes de terminar o dia, eu vou ter um momento de silêncio diante de Jesus, em vez de continuar no automático. Hoje, antes de terminar o dia, eu vou dar um passo de paz numa área em que meu coração só tem reagido.
A ideia é muito simples. É não atravessar a escuridão sozinha, sozinho, mas com o coração rendido nas mãos do Pai. Me conta, onde você mais precisa parar de lutar e começar a entregar? Coloca aqui nos comentários, desabafa. Estamos caminhando para o final do nosso devocional com uma breve oração, mas antes que você escute o amém, desligue. Quero deixar minha gratidão por me ter permitido passar esse momento ao teu lado. Te lembrar que hoje é Sexta-feira Santa, o dia em que Jesus morre, o dia em que tudo parece acabar. E mesmo assim, é o dia em que o caminho se abre, a cortina se rasga, o acesso a Deus é escancarado. Se você está vivendo uma sexta-feira silenciosa, saiba que justamente ali na escuridão, Deus está abrindo o caminho. Eu te desejo profunda paz e aquele abraço. Aproveita e já salve esse devocional para ouvir naqueles dias em que você estiver passando por uma escuridão e precisar lembrar que nem toda escuridão significa abandono. Então respire fundo e, se você puder, feche os seus olhos. Pai, nessa quaresma, nós nos aproximamos da cruz com reverência e com o coração aberto. Há áreas em nós que também conhecem escuridão, silêncio e dor. Há pesos que estamos sustentando sozinhos, sozinhas. Medos que escondemos, feridas que carregamos calados, caladas. Hoje nós olhamos para Jesus e aprendemos com Ele. Mesmo na hora mais escura, Ele se entregou nas tuas mãos. Recebe também o que temos vivido, recebe nossa dor, nosso cansaço, nossa confusão e aquilo que não conseguimos resolver. E no lugar em que hoje parece haver apenas trevas, abre também um caminho. Que a cruz nos ensine que a escuridão não tem a última palavra e que nesse momento, mesmo chorando, nossa alma ainda saiba dizer: Pai, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.